nessa aula, nós vamos aprender como nós podemos configurar a agenda, fazer agendamentos, verificar as consultas dos nossos pacientes, criar alertas de retorno e assim por diante. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer dentro do nosso sistema é configurar a agenda do nosso profissional. Para isso, nós vamos no botão Personalizar, no menu principal. E depois de Personalizar, nós vamos em Configurações. Então, Personalizar, Configurações e vamos clicar em Agenda. Nessa tela de agenda é onde nós vamos configurar os horários. Então, o primeiro campo será ali do nosso profissional, nesse caso o Tiago. Vamos colocar se ele vai atender em mais de uma cadeira. E vamos colocar a duração padrão de consultas, se ele atende de 30 em 30 minutos, 20 a 20 e assim por diante. Um pouco mais abaixo, nós vamos ter ali os dias e os horários que ele atende. Então, basta que nós possamos ali cadastrar esses horários. Vamos configurar ali se é na manhã, tarde e à noite. Então, podemos cadastrar ali. Basta clicar uma vez no horário, cadastrar o horário que ele começa, o horário que ele termina e assim por diante. E vamos ter mais algumas opções, como na parte de baixo, vamos ter o cadastro de feriados. No Dental Office, nós temos ali uma lista de feriados nacionais. Então, se você deseja alterar ou passou o ano e você precisa alterar essas datas, basta clicar duas vezes no feriado que você precisa alterar. Ele pergunta se você deseja alterar o nome do feriado. Depois, você vai colocar a data desse feriado atualizada. E pronto, ele foi alterado. Se você deseja cadastrar um novo feriado, basta clicar no botão Novo Feriado. Você vai digitar, por exemplo, o aniversário da cidade. Então, você vai digitar o nome. Clique em OK. Ele pergunta qual dia. Você vai digitar o dia e o mês. E pronto. Ele vai estar aqui configurado na nossa lista e bloqueado na agenda do nosso profissional. A outra opção que nós temos é o botão Novas Férias, onde nós podemos cadastrar as férias para o nosso profissional, para que também fique bloqueado na agenda. Então, vamos clicar ali em Novas Férias. E vai ter ali data de início e de término. Então, aqui eu vou colocar uma data que eu achar necessária e vou clicar em OK, confirmar. E pronto, a agenda do nosso profissional vai estar configurada e bloqueada nos dias que nós colocamos. Ok? Agora, nós vamos para a nossa agenda. Como é que nós vamos agendar os nossos pacientes? Então, quando nós abrimos o programa e abrir na tela de cadastro prontuário, nós vamos ali na parte direita superior do nosso sistema e vamos clicar em Agenda Semanal. Em Agenda Semanal, nós vamos selecionar o profissional Tiago, onde já nós havíamos cadastrado os horários. Ele vai aparecer a Agenda Semanal e para que nós possamos agendar o paciente é muito simples. Basta clicar duas vezes no dia e horário que nós desejamos. E vai aparecer a tela de edição de agendamentos. Nessa tela, nós podemos ali já localizar um paciente que está cadastrado. Então, se eu clicar aqui no campo de procurar por, vou digitar o nome do cliente ou parte do nome e automaticamente ele vai aparecer o meu cliente, com todos os dados, se caso no cadastro do paciente estiver cadastrado os dados do meu cliente, como telefone, celular, convênio e assim por diante. Também, se o cliente que deseja agendar não está cadastrado no nosso programa, nós podemos cadastrá-lo também. Vamos dizer, por exemplo, que o nosso cliente se chama Luiz e eu digitei e não localizei o nome dele. Então, eu posso colocar o nome dele e o sobrenome. Vou pressionar ou clicar ali no botão de adição, onde eu posso cadastrá-lo diretamente da tela de agendamento.
O programa vai perguntar se desejo realmente cadastrar o cliente, eu vou clicar que sim, e pronto, o cliente foi cadastrado. Basta eu colocar agora os telefones e as informações do meu paciente. Lembrando que para cadastrar ele no nosso sistema pela tela de agendamento ou pela tela de localizar, que nós tivemos a aula de localização, precisa estar com nome e sobrenome no campo. Não adianta só o primeiro nome, tá? Então temos que colocar o nome e sobrenome para que possamos cadastrá-lo. Então vou colocar um telefone aqui para ele. Depois vou colocar os outros telefones. E vou ter algumas telas na parte de baixo, algumas opções, como a aba Geral, que vai ter data, horário do agendamento, o tipo desse agendamento, qual o motivo de ele estar agendando conosco, um ícone, se eu quiser colocar um ícone no meu agendamento, e ação de marketing, que vai ser ali para mim especificar como o cliente ficou sabendo da clínica. Ele procurou pela internet, pelo jornal, de que forma que ele ficou sabendo. Vocês vão ver que alguns campos, por exemplo, o motivo, não há nada cadastrado, porém há um ícone ao lado dele de cadastro. Sempre que esse ícone estiver ao lado de um campo, quer dizer que vocês podem cadastrar mais informações ali. Então, basta vocês clicarem ali nesse ícone e cadastrar o que vocês desejam. Então, vou cadastrar um motivo, por exemplo, primeira consulta. Cliquei em OK e depois em OK fecha. E ele apareceu aqui para mim. Ok? A mesma coisa vai ser com a ação de marketing ou qualquer outro campo. Vamos ter a aba também Anotações, onde eu posso fazer anotações gerais do meu paciente. Depois, vou ter a aba Agendamento Periódico. Vamos dizer que esse cliente ele quer agendar ali por mais 4 ou 5 semanas num dia e horário fixo. Então, eu posso marcar aqui o dia, a quantidade de agendamentos e a periodicidade. Se é semanal que ele vai agendar, se é quinzenal ou mensal. Então, assim eu posso fazer mais agendamentos de uma vez só. E vamos ter a aba Últimas Consultas. Se esse paciente tivesse outras consultas dentro do mês, ele apareceria ali uma lista das últimas consultas que ele teve. Coloquei todas as informações, clico no botão OK Agendar. Pronto, ele está agendado na nossa agenda semanal. E aí eu posso fazer alterações de situações também. Se eu clicar com o botão direito em cima do agendamento, posso indicar a situação dele. Por exemplo, se o cliente faltou, desmarcou, chegou, está em atendimento, já foi atendido. Então, clicando ali nessas situações, eu vou poder mudar a indicação dele, a situação do agendamento. Então, se eu clicar com o botão direito e for que o cliente faltou, então, indo em outra semana do nosso calendário, vindo aqui no dia 4, vocês vão ver aqui do lado direito, nós temos o calendário, ali com outros dias, outros meses. Então, se nós clicarmos, nós podemos alterar de semana. Indo aqui, também nós podemos fazer da mesma forma, selecionar, clicar 2 vezes no horário e agendar o nosso paciente. Agora vamos ver um pouquinho ali na parte de cima, na nossa agenda, algumas opções que nós temos. Por exemplo, nós temos ali o botão Confirmar consultas, onde nós vamos ali enviar SMS para os nossos pacientes. Mas isso nós vamos falar na nossa aula de marketing. Então, continue acompanhando o cronograma, que vocês vão chegar na parte de marketing, que é muito importante. E nós vamos mostrar como nós vamos enviar os SMS para os nossos pacientes. Vamos ter o botão Agenda Telefônica, onde nós vamos poder ali verificar os telefones de nossos clientes, ou de telefones pessoais, ou de protéticos, ou de laboratórios. Tá? Então, nós vamos ter várias abas aqui. Por exemplo, na aba Clientes, se caso os nossos clientes tiverem telefones cadastrados, vai ser nesta tela aqui onde eu vou poder cadastrar, verificar o número de cada cliente.
Também vou ter a parte de laboratórios, de fornecedores, de profissionais. Isso se eu já estiver cadastrado ali as informações dentro do meu sistema. E vou ter a aba também pessoais. Mas se eu desejar cadastrar, não há problema. Eu posso clicar no botão Novo Contato, digitar o nome da pessoa que eu desejo, vou clicar em OK, e aí eu posso colocar o telefone dela, residencial, posso colocar ali o telefone comercial e posso colocar o celular. E as outras informações. E automaticamente ela aparece na lista para nós. Então, uma forma mais fácil, uma forma simples de nós podermos localizar o telefone de uma forma mais rápida dos contatos que nós queremos. Vamos ter também o botão Alerta Retorno. Aí, vamos prestar bastante atenção nesta parte, porque temos dois botões. Temos o botão Alerta Retorno e o botão Retorno. Há diferenças de um para o outro. Então, é importante prestarmos atenção nesses itens. O botão Alerta Retorno, ele vai pegar o paciente que já está carregado no programa. Tá? Então, se deseja criar um alerta retorno para o cliente, carregue ele no sistema primeiro e depois clique em Alerta Retorno. Aqui em Alerta Retorno, nós vamos colocar o mês ou o dia que o cliente deve retornar na clínica. Porém, o cliente não quis fazer um agendamento. Então, nós temos que retornar, ele vai retornar na clínica daqui 5, 6 meses, mas não tem uma data específica. Então, para você não esquecer ou ter que anotar no papel e depois acabar perdendo o papel, então, para ser uma forma organizada, então você vai criar um alerta retorno, onde você vai poder verificar os clientes que têm para voltar naquele mês e poder fazer as ligações e trazer ele de novo. Então, aqui eu coloco daqui quanto tempo ele vai voltar, então se é daqui 4 meses, daqui 5 meses, qual o motivo, então ele vai voltar aqui, por exemplo, um retorno de procedimento, por exemplo, retorno de uma consulta, com qual dentista ele vai retornar e clico no botão enviar. Ele pergunta se eu desejo realmente confirmar o alerta, clico em sim e o alerta foi salvo. Agora nós temos o botão retorno. O botão retorno ele é diferente, porque ele já vai marcar um agendamento para o nosso paciente. Diferente do alerta, que o nome dele vai ficar em um relatório. Então, no retorno, nós vamos ali então marcar um retorno para o paciente. Então, o paciente também já é o paciente que está carregado no programa. Vai ter ali um motivo. Vamos selecionar com qual dentista ele quer retornar. E vamos dizer que seja no dia 20 que ele deseja retornar. Ou no dia 19, dia 20 aqui é no sábado, vamos marcar aqui no dia 19, na sexta-feira. Então, se eu clicar 2 vezes no horário aqui do lado direito, ele pergunta se eu desejo realmente marcar nesse horário. Clico em sim e pronto. Então, alerta retorno, começar o áudio daqui para frente. Então, alerta retorno. Então, alerta retorno, ele vai criar o nome do cliente, ele vai colocar o nome do cliente em um relatório. E o retorno vai já marcar o agendamento do nosso paciente. Continuando, nós vamos clicar no botão Consultas. No botão Consultas, onde nós vamos verificar os agendamentos dos nossos pacientes. Então, quero verificar o histórico do meu cliente, quando ele veio aqui na clínica ou quando ele tem agendamentos futuros. Então, eu posso ir pelo cliente carregado ou procurar por um nome. Vou selecionar qual dentista que eu desejo. E aí, vou colocar o período de pesquisa. Vocês vão ver que já apareceu do nosso cliente Luiz Fernando. Então, é importante para que nós possamos verificar o histórico dos nossos clientes. Se eu desejo ver só de um cliente apenas,
eu vou procurar pelo nome dele no campo de pesquisa. Então, muito mais prático para nós verificarmos o histórico. E vamos ter a aba ali, próximos alertas para retorno. Então, lembra que nós criamos um alerta retorno para o nosso cliente. Então, todo mês a secretária vai entrar aqui no botão Consultas Próximos Alertas para poder verificar quem ela deve ligar. Então, eu venho aqui, coloco o mês que eu desejo verificar. Então, olha aqui, ó, temos o nosso retorno no mês 6. Então, é importante porque a secretária vai poder ligar e trazer esse cliente de volta para a clínica. Clientes que não marcam agendamento e nós não ligamos, geralmente são os clientes que não vêm mais para a clínica. Eles esquecem, não voltam mais e é um dinheiro perdido para a sua clínica. Então, é importante utilizar esse recurso dentro do sistema para você ir atrás do cliente, fidelizar o cliente para que você não perca dinheiro. Você possa ali ter o cliente sempre na sua clínica. É muito importante esta opção. Então, não deixe de utilizá-la. Vamos ter também o botão exportar. Então, primeiramente, você tem que ter um login e senha cadastrado no seu programa, lá em personalizar configurações, configurações gerais. E aí, que isso nós já vimos na primeira aula do nosso cronograma. Depois disso, se você clicar aqui em exportar, ele vai fazer a exportação da sua agenda para o site da rhsoftware.com.br/agenda-web. Então, pegue o seu login e senha, consiga esse seu login e senha com o suporte do Dental Office. E se você clicar em exportar, sua agenda vai ser exportada para a internet para você poder verificar em seu smartphone, no seu tablet, onde você tiver acesso à internet. E nós vamos ter o botão imprimir. Se eu desejo imprimir um agendamento, basta clicar em imprimir. Não deixe de utilizar a agenda do programa. Tá bom? Não deixe de utilizar, de cadastrar os seus clientes. É importante, porque você vai conseguir ali fazer um planejamento, a sua clínica vai ser organizada, e aí você não vai ter problemas com pacientes, você não vai ter problemas nos agendamentos, você vai poder ter um histórico do cliente completo. Então é muito importante uma boa organização para você fidelizar os clientes. Então, a agenda do Dental Office está aí para isso. Tá ok? Então, essa foi a aula sobre a agenda do Dental Office Desktop.